Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 22 de novembro, já ia falar dezembro, de 2024. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos agora na nossa jornada final de 2024. E eu espero que ao final dessa jornada você esteja muito mais preparado para as mudanças planetárias que estão chegando, né? Se ligue aí que Plutão entrou em Aquário para ficar em Aquário pelos próximos 20 anos na última terça-feira, né? Então, gente, Plutão é o cara, né? E agora ele está em Aquário, que é o futuro, né? Aquário é o símbolo do futuro, é o signo que simboliza o futuro, né? Muito bem. E por falar em astrologia, hoje damos boas-vindas ao Sol que está a 0 grau de Sagitário, né? Felicidades a todos os sagitarianos, ascendente Sagitário, como é o meu caso, luas em Sagitário, enfim, muito bem. Hoje nós estamos na lição 326. Hoje é o nosso 326º dia de jornada. Olhe como você é resiliente. Você chegou até aqui junto comigo. Somos dedicados, comprometidos, resilientes, né? Muito bem. Então, a lição de hoje é: eu sou para sempre um efeito de Deus. Gente, essa lição, ela é nada menos do que esplendorosa. Passe o seu dia inteiro declarando que você é para sempre um efeito de Deus. Se você tiver um problema com a palavra Deus, use Criador, use força, use universo, use o que você preferir. Mas essa lição, ela fala da nossa essência, né? E assim, na minha opinião, ela é nada menos do que esplendorosa, estupenda, como eu costumo dizer, tá? Antes de a gente ler a lição, vamos ao nosso texto. O que é a criação? O que é a criação? A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse, e tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua inocência, em sua pureza. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza, pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles.
A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sempre sermos apenas como Deus nos criou. E é essa frase aqui do texto, que é a criação, que se relaciona diretamente com a nossa lição do dia, que é para sermos apenas como Deus nos criou. E como Deus nos criou, meus queridos, minhas queridas? Deus nos criou para sempre um efeito dele próprio. Ele próprio, Deus, né? Não é estupendo isso? Isso é estupendo. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso pensar que você pode tentar estragar a criação perfeita de Deus do jeito que você quiser, mas você não vai conseguir fazer isso. É maravilhoso você se lembrar da verdade a respeito do seu ser. Você é perfeito, inteiro, completo. É maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Você é o filho de Deus, você é a filha de Deus, ok? Então, por mais que você tente azucrinar a vida do próximo, desvirtuando-se de sua própria natureza, você jamais conseguirá, tá? Porque o que Deus criou, você, no caso, é imexível, como dizia aquele ministro antigo, né? É imexível. Ninguém mexe no que Deus faz. Ninguém no universo tem um poder acima do poder do nosso Criador. Maravilhoso, absoluto, esplendoroso, único, ok? Então é isso que a lição traz para nós no dia de hoje, tá? Então, para você entender de uma outra forma, a lição de hoje, deixa eu passar para a lição de hoje, né? Senão, a essas alturas você já se esqueceu qual é a lição de hoje. Eu também, né? Somos filhos de Deus. A lição de hoje, a lição 326, diz assim: eu sou para sempre um efeito de Deus. Então você será para sempre um raio de sol. Um raio de sol não pode mudar a própria natureza. Não pode. Você será para sempre um raio de sol. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? E isso, meus queridos, minhas queridas, é verdadeiro. Essa é a verdade a seu respeito, ok? Então vamos lá. Começamos com uma oração belíssima. Pai, fui criado em tua mente, um pensamento santo, que nunca deixou o seu lar. Sou para sempre o teu efeito, e tu és para todo o sempre a minha causa. Então, se você quiser entender como é isso, lembre-se da moedinha didática, a moedinha do Bitcoin, tá? De um lado está a causa, Deus Pai, do lado está o efeito, do outro lado está o efeito, Deus Filho, tá bom? Inseparáveis. Uma unidade, ok? Moedinha do Bitcoin. Depois eu vou ver quanto vale essa moedinha do Bitcoin. De repente eu vendo, né? Quem sabe? Vamos lá. Então, sou para sempre o teu efeito, e tu és para todo o sempre a minha causa. Tal como me criaste, permaneci. Onde me estabeleceste, eu ainda habito. E todos os teus atributos habitam em mim, pois é tua vontade ter um filho tão semelhante à sua causa, que venha a ser impossível distinguir a causa do efeito. Que eu tenha o conhecimento de que eu sou um efeito de Deus, e assim tenho o poder de criar como tu crias. E é assim na terra como no céu. Sigo o teu plano aqui, e no final sei que reunirás os teus efeitos no céu tranquilo do teu amor, onde a terra desaparecerá, e todos os pensamentos separados unir-se-ão em glória como o Filho de Deus. Hoje, contemplemos a terra desaparecer, primeiro transformada e em seguida perdoada, desvanecendo-se inteiramente na santa vontade de Deus.
né? Então essa terra aí, ela vai se transformar no mundo real, na terra pura de Buda, no mundo da imagem verdadeira, como assim chamamos na Seichonoye, né? Então essa terra será transformada, né? E você hoje vai se lembrar com todo o seu afinco de que você é para sempre um efeito de Deus. Essa lição, ela é especialmente boa para ser praticada naqueles momentos em que nós estamos nos sentindo um lixo, uns incompetentes, uns inúteis. Pensamos o que vim fazer nesta terra, que direito tenho eu de estar aqui? E aí vocês podem estar se perguntando, mas já que você passa por estes momentos, sim. Na verdade, estes momentos muito frequentes, em alguns períodos de minha vida, eles foram os responsáveis por eu ter decidido abrir este canal crístico para comunicar a vocês tudo aquilo que eu precisei aprender para não ser engolida por essas trevas internas, tá? Então o grande problema aí é exatamente o que o nosso Mestre Jesus nos diz. Não se trata aqui de a gente fingir que certas coisas não nos acontecem. Se trata de nós pegarmos essas coisas e termos a coragem de olhar para elas segurando nas mãos do nosso Mestre Jesus, né? Daí é que vem a cura. A cura não vem da teoria do avestruz, né? Outro dia eu estava lendo em algum lugar sobre... Eu estou lendo um livro do Dr. Kenneth Wapnick, que eu não sei se foi no livro dele. Eu acho que foi. Ele falou da teoria do avestruz. A gente sabe, né, da teoria do avestruz, mas eu pelo menos nunca tinha ouvido falar com esse nome, né? Teoria do avestruz. Né? Então a teoria do avestruz, ou talvez o teorema do avestruz, nos diz que se nós tivermos um problema e enfiarmos a cabeça debaixo da terra e não virmos o problema, então o problema não existirá mais, né? E é exatamente o teorema do avestruz que o ego quer que nós coloquemos em prática. E é o oposto da cura. Por isso que a psicoterapia, quando ela é bem feita, quando você tem um acompanhamento de um profissional bacana, ela é tão eficiente. Porque junto com o seu profissional, você vai olhar para toda aquela lixarada que está dentro da sua cabeça sem julgamento. Você vai olhar com amorosidade, você vai olhar com compaixão. E é exatamente isso que o seu ego não quer que você faça. Porque enquanto você não olhar, aquilo vai te dominar. E, gente, eu posso garantir para vocês, com a chegada de Plutão definitivamente em Aquário, não ficará pedra sobre pedra. Porque o despertar da consciência, que é esse posicionamento astrológico vai trazer para nós, claro que de acordo com o meu entendimento. Outros astrólogos poderão trazer para vocês outros entendimentos. No meu entendimento, esse vai ser um despertar coletivo. O processo ascensional que a gente está buscando aqui, ele vai ser um processo coletivo. Você, já falei isso para vocês várias vezes, quando você senta para praticar o seu exercício, para assistir o vídeo, para ler a leitura do livro, para ouvir os comentários, que obviamente vão induzir você a uma reflexão mais profunda, né? Nossa, vocês sabem que eu vesti não. Achei que tivesse vestido a blusa com o lado errado para frente. Então, você aí que está me ouvindo, você está catalisando uma transformação na espécie humana. Para quem não sabe o que é um catalisador, como boa engenheira química que sou, como boa técnica em química que sou, como boa amante da química que sou, vou contar para você. Um catalisador é algo que você coloca para acelerar a ocorrência de uma reação química. O catalisador, ele não participa diretamente da reação química. Ele começa de um jeito a reação química e termina do mesmo jeito.
Mas é ele que é responsável por acelerar um processo químico. Então, um processo que naturalmente, sei lá, levaria 2 horas para acontecer, para chegar a um rendimento que você entendesse aceitável, ele faz com que aquilo aconteça em 1 minuto, em 5 minutos. Então, nós somos esses catalisadores, porque nós decidimos fazer o nosso trabalho pessoal. Ah, é fácil fazer o trabalho pessoal? Bom, eu não sei pra você. Pra mim, nunca foi. Pra mim, nunca foi. Pra mim, é subir morro todo dia. Mas a gente tá aí, a gente sobe o morro todo dia. E vai chegar um momento em que você vai adquirir um certo apreço por subir o morro. É gostoso. No dia que você não sobe o morro, que você resolve descansar, você fica entediado. Como dizia a minha professora de um curso em Milagres, ela falava pra gente, eu adoro um desafio. Eu também. Adoro um desafio. O que é fácil não tem graça. O que é fácil não cria musculatura em você. Quando você vai pra academia, você vai levantar peso, não é? Ah, não, eu tenho preguiça. Então tome vergonha na cara e vá pra academia levantar peso. Vai melhorar tudo em você. Seu corpo, seus músculos, seus ossos. Vocês sabiam que musculação contribui para você não ter problemas ósseos? Quando você vai envelhecendo? Então vai levantar seus pesos. A vida é isso. A vida é movimento, a vida é mudança. A vida é você pular seus obstáculos. Todos nós temos nossos obstáculos. A nossa sociedade na minha opinião, está se desgringolando dia após dia por causa do excesso de comodidades da vida moderna. A nossa saúde está se desgringolando dia após dia por causa do excesso de comodidades da vida moderna. A nossa psique, a nossa estrutura psicológica está desmoronando. Gente, Plutão está entrando em Aquário. Vocês vão ver muita gente surtar. Quem não estiver num caminho sólido de encontro com a sua espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando do encontro direto com Deus, nosso Criador, vai surtar. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Plutão está a 0 grau de Aquário e ontem eu já passei um dia esquisitíssimo. Meu terceiro olho doendo o dia inteiro. Né? Vão lá no livrinho lá do Apocalipse para vocês verem as coisas, a maneira como essas novas energias vão influenciar as pessoas. E nós não temos que ter medo, mas nós precisamos nos trabalhar. Nós precisamos nos preparar. E é isso que nós fazemos aqui, dia após dia, não é? E eu tenho certeza que você que está me acompanhando já há algum tempo já sentiu mudanças poderosas, já percebeu mudanças poderosas na sua vida. E essa consciência que Jesus, já falei, não falei do objetivo da lição, que é trazer pra gente essa consciência aqui de que você sou para sempre o teu efeito e tu és para sempre a minha causa. Sou para sempre o Filho de Deus. É disso que você tem que se conscientizar hoje. E você precisa treinar para olhar para o seu irmão, para a sua irmã, com a mesma generosidade. Mesmo aquele que está tentando infernizar o seu dia. Né? Isso é que é dar a outra face. É olhar com generosidade, mesmo que você esteja ali colocando o seu limite, mas você está colocando o seu limite olhando para a essência lá do seu fulano. E, gente, vamos combinar. Que bacana é quando a gente escorrega na casca da banana e vem uma pessoa e nos olha com generosidade e não nos julga. Outro dia eu estava tendo uma discussão online com uma mulher por causa de um problema num produto que eu tinha comprado. E aí eu comecei a reclamar com ela. E aí ela falou pra mim que eu tinha que
que ela falou assim pra mim: ah, eu espero que você nunca erre. Aí eu falei assim: eu erro todo dia, minha filha. Todo dia eu erro. O problema aqui não é não errar. O problema aqui é estar disposto a fazer a reparação. Né? Eu sou absolutamente imperfeita. Absolutamente. Todos os defeitos de caráter que vocês puderem imaginar numa pessoa, eu tenho. Todos eles. Imagina um, eu tenho. Mas eu estou disposta a melhorar a cada dia que passa. Eu não nasci para enterrar a sujeira debaixo do tapete, para fingir que nada está acontecendo. Eu não nasci sabendo praticar o teorema do avestruz. Eu não nasci. Já falei para vocês aqui que eu sou aquela que aponta que o rei está nu. Nem todo mundo gosta de conviver comigo, né? Vocês podem imaginar. Né? E eu também precisei, fazendo aqui uma autorreflexão, uma meia-culpa, eu também precisei aprender a ficar de boca fechada. Sabe? Porque às vezes não era a hora de falar certas coisas. E eu, impulsivamente, ia lá e falava. E não trazia nada de construtivo para a situação. Não agregava valor. Ok? Muito bem. Então essa é a consciência que Jesus quer trazer para você hoje, meu filho, minha filha. Você é para sempre um efeito de Deus. Vou dizer isso com as palavras da minha professora, para você poder entender, que com essas palavras você vai entender. Nada te desqualifica diante do amor de Deus. Nada. Nada. Nada te desqualifica diante do amor de Deus. Nadinha. Você pode ficar tranquilo, tranquila com relação a isso. E quando você se libertar dessa culpa, quando você pensar, mas eu já fiz tanta M na minha vida, e Deus não deixou de me amar? Não, não deixou. Isso vai soltar um fardo em você. E ao soltar esse fardo, vai ficar muito mais fácil para você verdadeiramente buscar se emendar, como dizia a mamãe. Você buscar se tornar um ser humano melhor. Você buscar largar desse ego que não te pertence. Sai desse corpo, ego, que não te pertence. Sai desse corpo. Vamos fazer um exorcismo aqui de ego. Exorcismo. Exorcismo, ó. Sai pra lá. Não queremos mais você, essa programação é velha, ultrapassada. Plutão entrou em Aquário, agora queremos a programação do Divino Espírito Santo. Né? Esta, como diz a lição, é uma decisão que você tem que tomar. O céu é uma decisão que você tem que tomar. Em que se transforma o mundo quando você está mirando-o com os olhos do Cristo? No céu. Na terra pura de Buda. É isso, meu querido, minha querida. Ok? Alright. Lição 326 para ser praticada no dia 22 de novembro. Eu sou para sempre um efeito de Deus. Você é para sempre um efeito de Deus. Seu vizinho é para sempre um efeito de Deus. O seu ex-marido é para sempre um efeito de Deus. A sua ex-mulher é para sempre um efeito de Deus. E quando eu falo isso, você pode pensar naquela pessoa. Eu pensei, eu olhei aqui e falei, querido, você é para sempre um efeito de Deus. Nada mudará isso. Não é possível. Tá bom? Então vamos aos comentários do nosso livro de exercícios. O acompanhante do livro de exercícios para estudantes de um curso em milagres, para estudantes de um curso em milagres, de Alan Watson e de Robert Perry. Vamos lá. Qualquer efeito é feito, é o que é feito sendo o que é por sua causa. A causa determina o que o efeito é. Essa é uma frase de impacto. A causa determina o que o efeito é. Vamos chegar na metafísica disso, você vai entender. Hoje você não sai daqui sem entender o que é este negócio.
ao entender, fica muito mais fácil praticar. Se você acertar uma bola de bilhar com o seu, aquele negócio, não sei como é o nome daquilo, taco, a bola, ela não tem decisão, né, a respeito de onde ela vai. O efeito, que é o movimento da bola, está inteiramente determinado pelo toque, né, do taco, mais outras coisas, outras forças causativas, tais como o estado da superfície da mesa de bilhar e etc. Aí ele está dando uma aula pra gente de física 1, mecânica. Muito bem. E então, se eu sou um efeito de Deus, para sempre um efeito de Deus, eu não tenho a menor possibilidade de determinar o que eu sou, porque isso foi determinado pela minha causa. E aí ele está dizendo, ele fala causa e efeito e coloca ambos com letras maiúsculas, de maneira muito correta, que você é o efeito de Deus, como está na lição, né? E Deus é a sua causa. Então, se a causa é Deus, é com letra maiúscula. Se o efeito é o efeito de Deus, portanto, pertence a Deus, também com letra maiúscula, tá bom? Muito bem. É por isso que deve ser verdadeiro que... Aí a gente vai apelar aqui para a língua portuguesa, né? Ele vai... Tal como me criaste, permaneci. Onde me estabeleceste, ainda habito. Simples assim. Extremamente libertador. Você não tem que fazer nada. Você só tem que se reencontrar com Deus. Isso não é maravilhoso? Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é tudo. Deus é o cara. Louvemos ao Senhor. Muito bem. Eu não posso mudar o que eu sou. Deus é para sempre a minha causa. Seu Zé! 1 minuto, gente. Vou pausar o vídeo aqui. Gente, desculpem o meu berro aqui, mas é que o meu pedreiro chegou. Tô com um problema elétrico no meu prédio e ele veio consertar, tá? E ele me chamou aqui e eu respondi. Então, me perdoem. Muito bem. Então... eu não posso mudar o que eu sou. Deus é para sempre e para sempre a minha causa. Graças a Deus. Imagina se você fosse a sua causa. Que desespero seria, não é mesmo? Então, isso nos lembra daquele texto que a gente leu lá no início do ano passado, né? O problema da autoridade. Aquele texto do livro texto, né? O problema da autoridade, que eu sempre brinco com vocês que para mim tinha que chamar o problema da autoria. Né? É sobre isso que nós estamos falando. Isso, então, não parece impedir ao livre-arbítrio? Sim, parece. Entretanto, isto está, na verdade, determinando o que verdadeiramente é a minha natureza. E graças a Deus, isto determina o que é a minha verdadeira natureza. De outra forma, nós teríamos danificado irremediavelmente a nós mesmos e feito do pecado e do inferno realidade. O livre-arbítrio, assim como o curso diz na introdução, não nos concede o direito de estabelecermos o currículo. Este currículo é obrigatório. Só não é obrigatório no momento em que você decide fazer o curso, tá? Quer dizer, decidir o que nós devemos aprender. Apenas nos concede a liberdade de escolha quando nós aprenderemos o currículo. E o que nós estamos aprendendo é exatamente o que nós somos, como Deus nos criou. E isso nunca poderá mudar. A vontade de Deus é... Qual é a vontade de Deus para nós? E aí ele convoca a lição novamente.
E todos os teus atributos habitam em mim, pois é tua vontade ter um filho tão semelhante à sua causa que venha a ser impossível distinguir a causa do efeito. Na Seichonoye a gente fala assim: se filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, deusinho é. Então é isso que você é, meu querido, minha querida, tá? E aí ele diz assim, né? Então, ele quer que essa causa e esse efeito fiquem indistinguíveis. Que declaração maravilhosa! Nós somos indistinguíveis de Deus. Aí ele faz uma piada aqui, né? Mas que arrogância! A gente achar isso, né? Isso não seria uma heresia? Mas é exatamente isso que o curso está nos dizendo a respeito de nós mesmos, que nós somos feitos do mesmo material do qual Deus é feito. E você precisa acreditar nisso, verdadeiramente. Você precisa acreditar nisso, ok? Se Deus é amor, então o seu filho também é amor, né? E aí ele vai chamar a revisão das lições 171 até 180. Deus é somente amor e, portanto, eu também. Deus é somente amor e, portanto, eu também. Então, se a matéria-prima de Deus é amor, então você e eu também somos feitos de amor, né? E se você precisar de ajuda para acreditar nisso, então eu peço a você que observe um passarinho. Eu peço a você que observe um bebê tranquilo. Não o bebê naquela hora que ele tá gritando, desesperado, mal-humorado, não. Que aquela hora a gente acha que o bebê é filho do adversário, né? Na hora que o bebê tá dormindo lá no berço, tranquilo, né? Observe o bebê. Observe o seu animal de estimação, o seu gatinho, o seu cachorrinho. Você vai acreditar em mim. Seguramente você vai acreditar em mim. Meu filho peludo, Aslan Mariano, está aqui atrás de mim dormindo, né? De barriga para cima, não, tá de olho aberto, ouvindo a lição. De barriga para cima, né? Aslan hoje já tocou todo o horror possível no café da manhã. Naquelas horas eu penso, Aslan deve ser filho do adversário. Mas não. Agora, quando eu olho o Aslan aqui quieto, sabendo que eu tô falando dele, eu falo não. Deus é somente amor e Aslan também. Então, quando ficar difícil para você acreditar nisso, a seu próprio respeito, acredite nisso a respeito dos pássaros, das aves do céu, dos seus animais de estimação, do seu bebê, tá bom? Isso é uma dica. E aí ele vai comentar maravilhosamente aqui o 3.3 do texto, o que é a criação. Parágrafo 3, versículo 3, o que é a criação. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda a possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua inocência, em sua pureza. Sabe? Você é aquela roupinha branca, alva, não pode ser manchado. Sua inocência não pode ser manchada, tá bom? Muito bem. E aí ele explica, para colocar esse parágrafo numa simples e curta sentença, a separação é impossível. Então essa você pode fazer uma tatuagem, inclusive. A separação é impossível. Essa vale uma tatuagem. Até para quem, como eu, não gosta de tatuagem. A separação é impossível, tá? O que Deus criou não pode jamais ser separado em partes, apenas em loucas ilusões. Isso pode ser visto como ocorrendo. A totalidade ou a unidade é a expressão da vontade de Deus e não pode ser oposta, porque não há nada que se oponha a isso. Tudo que existe é parte da sua unidade, parte dessa simples expressão da vontade de Deus. Não
há outro, não há oponente, não há inimigo, não há uma vontade contrária, não há o adversário, não há o capiroto. É apenas uma ilusão. Uma ilusão persistente, como diria Albert Einstein, mas uma ilusão, ok? Muito bem. Deus não poderia e não criou algo em oposição a si mesmo. Como poderia a vontade de Deus ser oposta, desejar algo em oposição à sua própria vontade? O que é verdadeiramente real, portanto, deve ser uma expressão da sua vontade. A totalidade está além de toda a possibilidade de dano, porque nada fora dela existe para se opor a ela. Esta é uma das características do que se refere como a cosmologia não dual. Não dualidade, não dual, significa simplesmente que não há dois, há apenas um. A lei do uno, tá ali na estante ali atrás. A lei do uno, né? A lei do uno, é exatamente isso. Que os seres de outras dimensões vieram contar pra gente. Nós burrinhos aqui, aprisionados na terceira dimensão, achando que pode haver bem e mal, tá bom? Não há oposição a Deus e não há oposição a essa criação una de Deus. O curso frequentemente diz que se um oposto a Deus existisse, se o pecado, que seria o oposto à vontade de Deus, fosse verdadeiramente possível, então Deus deveria ter criado o seu próprio oposto, o que faria de Deus alguém insano. Se nós pensarmos sobre isso, nós então devemos também ser insanos. Ou Deus é insano, ou nós estamos insanos. E de ambos, o que é mais provável? É claro que nós estamos presos na insanidade da percepção da dualidade. A percepção da dualidade é a insanidade, porque a ilusão é irreal, é delirante, é loucura. Então vamos ler a lição novamente para a gente poder encerrar o nosso vídeo, tá? Então estamos na lição 326. Eu sou para sempre um efeito de Deus. Você é para sempre um efeito de Deus. Pai, fui criado em tua mente, um pensamento santo que nunca deixou o seu lar. Sou para sempre o teu efeito e tu és para todo o sempre a minha causa, graças a Deus. Tal como me criaste, permaneci. Onde me estabeleceste, eu ainda habito, e todos os teus atributos habitam em mim, pois é tua vontade de ter um filho tão semelhante à sua causa, que venha a ser impossível distinguir a causa do efeito. Que eu tenha o conhecimento de que eu sou um efeito de Deus, e assim tenho o poder de criar como tu crias, e é assim na terra como no céu. Sigo o teu plano aqui, e no final sei que reunirás os teus efeitos no céu tranquilo do teu amor, onde a terra desaparecerá, e todos os pensamentos separados unir-se-ão em glória, como o Filho de Deus. Hoje contemplemos a terra desaparecer, primeiro transformada e em seguida perdoada, desvanecendo-se inteiramente na santa vontade de Deus. Eu sou para sempre um efeito de Deus. Nós somos para sempre efeitos de Deus. Então, naquele momento em que você estiver mais triste, mais chateado, se sentindo mal, achando que você de nada vale, achando que todo mundo é melhor do que você, perguntando a Deus o que você está fazendo aqui nessa terra, pratique essa lição. Você não fica restrito a praticar essa lição apenas no dia de hoje. Essas lições são para ser praticadas todos os dias, né? Hoje eu estava tendo uns pensamentos insanos e aí eu comecei a falar assim para mim mesma, quais lições neutralizam esses pensamentos? Aí eu fui me lembrando. Eu fui me lembrando de umas 2 ou 3 e eu fui repetindo e os pensamentos insanos foram embora. Eu esqueci. Agora que eu tô falando com vocês que eu tô me lembrando. E também não foi algo que eu programei, assim, quando eu tava pensando, vou contar pros meus alunos no vídeo de hoje. Não. Tô lembrando agora. Comecei a ter os pensamentos ruins a respeito do futuro, sabe? Aí eu falei, entrego o futuro nas mãos de Deus, o final feliz de todas as coisas é certo, né?
Então é isso, você é para sempre um efeito de Deus e eu também, meu querido, minha querida. Tá bom? Meus amores, minhas amoras, essa então era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Gostaria de falar mais coisa, mas infelizmente não tenho tempo, tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.